Fala galera da Paulistana, uma boa noite a todos vocês. Há quanto tempo? Estamos aqui agora nesse modo virtual, online, nessa modalidade, para iniciarmos mais um culto de adoração a Deus. Bem, apesar de estarmos distantes, nós temos essa oportunidade de separar esse tempo para louvar a Deus, adorá-lo, de abrir o nosso coração diante da presença dele. Bem, irmãos, eu vou cantar aqui algumas canções, singelas canções. Claro que você está me vendo aí numa tela, não é? Mas que hoje, tanto eu quanto você, venhamos a abrir o nosso coração e que as palavras dessas canções possam te alcançar e que você verdadeiramente sinta aí a presença do Senhor. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Deus, estamos aqui na sua presença, Pai, nesse domingo, e nós estamos felizes, Pai, pela vida, também, claro, preocupados por essa situação, mas queremos separar esse momento aqui para agradecer, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem firmado os nossos pés, nos dado saúde. A todo irmão que esteja passando alguma necessidade, alguma preocupação, Deus, vá de encontro, Pai, que em nome de Jesus, pelo seu poder, que o Senhor venha suprir cada necessidade, que possamos como igreja, Pai, também ajudar a cada um, Pai. Tudo isso, Pai, que venha para dignificar, glorificar o seu nome. Deus, fala conosco. Nós queremos abrir o nosso coração. Nós abrimos o nosso coração nessa noite para que o Senhor fale com a gente. Em o nome de Jesus. Amém. Preste atenção nessa canção. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E eu adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E abre o coração. Adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me Amém. Adorar a Deus. Irmãos, a próxima canção é uma canção muito bonita, que cada palavra, cada frase
possa entrar no seu coração e que você também, diante da presença de Deus, possa ser alcançado por essas palavras que transformam, por essas palavras que nos enchem de alegria. Irmãos, mesmo num tempo de pandemia, que você possa renovar a sua esperança com essa canção, porque você é mais do que vencedor no sangue de Jesus, porque você nasceu de novo. Escute essa canção e medite. Senhor, abre meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança. Senhor, o meu passado Teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. Com Teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em Ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz viver assim como sou. Senhor, abre meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Sua semelhança. Senhor, o meu passado Teu sangue apagou, amém. Uma nova vida me entregou. Com Teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em Ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz me ver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Diga, uma nova criação eu sou. Cante. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Gente, olha que música linda essa que a gente vai cantar agora. Escute cada palavra. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo: Hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade meu ser, que inunda minha vida, que cura as feridas, secam as lágrimas. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É
bom erguer as mãos para o adorar, dizendo: Hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade meu ser, que inunda minha vida, que cura as feridas, seca as lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque me quis, me escolheu para estar para sempre ao seu lado, me resgatou e por amor fui por ele transformado. Oh, yeah, yeah, yeah. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque me quis, me escolheu para estar para sempre ao seu lado, me resgatou e por amor fui por ele transformado. Oh, yeah, yeah, yeah. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Deus abençoe ricamente vocês. Até mais. Olá, amigos da Paulistana. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Bom é participar deste culto, transmitir a mensagem do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, né? Estamos aí diante de um desafio de explorar cada vez mais os meios digitais, né, irmãos? E que Deus ajude a igreja cada vez mais a dominar essa cultura digital e, por conta disso, desfrutar da bênção, né, de mesmo longe, nesse rico momento, estar com vocês. Graças a Deus por isso, né? E vamos avante aí, dominar essa cultura digital, midiática, e que o ID do Senhor se espalhe, né? Pelas plataformas, redes sociais e por aí vai, né? Meus irmãos, obrigado em primeiro lugar pelo convite, né, para pregar nesse domingo, culto de missões, ocasião também de Dia dos Pais. De antemão, Deus abençoe todos os papais, em nome de Jesus aí. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe ricamente. Bom, irmãos, eu quero meditar com vocês num texto muito conhecido, Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10. São os primeiros 2 versículos da famosa oração dominical, da oração comunitária, a oração do povo de Deus, a oração do Pai Nosso, enfim, né? E eu queria meditar com vocês nesse texto e abordar tanto um tema da paternidade de Deus e as implicações disso para as nossas vidas, e também, irmãos, uma referência missiológica também, missionária, que nós vemos também nesse texto, e aí a gente deixar o texto bem propício para a ocasião deste domingo. Amém? E Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10, diz assim, meus irmãos: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino.
faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Vamos orar? Santo Deus, apresentamos ao Senhor tua santa e poderosa palavra, que por intermédio dela o Espírito Santo atue e opere em nossos corações, Pai. Obrigado, Pai, pela rica oportunidade de estar com os meus irmãos. Ó Deus, assim imploramos a graça, ó Deus, e os efeitos de uma palavra viva e poderosa em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre aprendizado com o nosso Pai, aprendizado com o nosso Deus. Nós sabemos, irmãos, que na vida cristã, o trabalhar do Senhor, ele é constante em nossas vidas. O aperfeiçoamento do Senhor é constante na vida dos seus filhos. Deus a cada dia está trabalhando em cada um de nós a santificação. E o que é a santificação, irmãos? É nos tornar a imagem e a semelhança do seu Filho. Nós estamos em Cristo, né? E agora o Senhor aperfeiçoa em nós a imagem de Deus, de forma que em nós, que nós, eu, você, a Igreja do Senhor, fiquemos cada vez mais semelhantes ao seu Filho. Aliás, a gente vai ver na palavra do Senhor, irmãos, como esse é um propósito da redenção, o propósito da salvação. Tanto em Efésios capítulo 1, Paulo vai falar que nós fomos adotados pela graça, né, para expressar essa imagem do Filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 29, o apóstolo Paulo também vai dizer que nós fomos chamados, escolhidos, predestinados, enfim, toda essa obra da redenção para ser conforme a imagem do Filho de Deus, para ser a imagem de Jesus Cristo. Isso a gente vê lá em Romanos 8, 29, Efésios capítulo 1, versículo 5 também. E aí eu lembro, irmãos, de uma ilustração que me marcou, queria compartilhar com vocês, que é a ilustração de um ourives, quando a pedra ainda está bruta, onde ela ainda precisa ser trabalhada, a pedra está com impurezas, e aí essa pedra vai para o fogo, né? Ela vai ser purificada, né? Para tirar as impurezas, e essa pedra vai ganhando cada vez mais brilho, até que ela é totalmente polida, e aí essa pedra vai sendo trabalhada, até que ponto? Até o ponto que o ourives consegue enxergar na pedra, vamos imaginar o ouro, por exemplo, ou a prata, essa pedra vai ficar extremamente pronta quando ele consegue se enxergar nela diante dos seus olhos. Eu creio que a obra da santificação, irmãos, a obra de Deus ter nos feito os seus filhos e trabalhar em nós a santidade, o aperfeiçoamento, Deus quer trabalhar cada vez mais, cada dia mais em nossas vidas, até Ele ver em nós o quê? A imagem do seu Filho. Então, isso custa. E que custo é esse? É o custo do discipulado, é o custo de carregar a cruz, de andar em amor, em obediência ao Senhor. Esse é o grande tema, irmãos, de todo o contexto aqui do Sermão do Monte. É um discipulado extenso, é um discipulado intenso também para com os seus discípulos. E no contexto aqui de oração, irmãos, o Senhor Jesus, ele está fazendo aqui, na verdade, é um grande contraste, né, entre a oração daqueles que são meramente religiosos, e aí esses acabam apresentando aspectos de hipocrisia, e diferentemente o povo de Deus, diferentemente os discípulos do Senhor que oram, mas que oram de todo o coração. Se você está com a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 6, vocês vão ver que, voltando alguns versículos, por exemplo, Jesus vai ensinar que a vida de oração, ela não deve ser simplesmente mecânica, mas uma oração refletida, pensada. Nós pensamos o que oramos, nós oramos de acordo com o que a palavra do Senhor nos ensina, né? Então, por exemplo, versículo 7, Jesus vai falar: e orando, não useis de
vãs repetições, meras tagarelices, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Né? O Senhor Jesus também nos ensina, irmãos, que a oração não é para a publicidade, não é para a gente publicar o quanto a gente ora, mas a nossa vida de comunhão e de oração é para expressar busca a Deus, comunhão com Deus e desejo pelo reino de Deus, que a gente vai ver como isso se expressa no Pai Nosso daqui a pouco. Mas os versículos 5 e 6 vai dizer: quando orardes, não sereis como os hipócritas, né? Os que gostam de fazer teatro, né? Quando oram, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar. Olha que interessante, irmãos, o hipócrita também gosta de orar, né? Gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Mas qual o propósito? Serem vistos dos homens. E aí o que Jesus fala? Em verdade, eu digo que eles já receberam a recompensa. Não é a recompensa divina, é a recompensa dos homens, porque se eles queriam orar para o homem ver, então sucesso garantido. Os homens já viram, já aplaudiram, já viram o quanto desejam orar, né? Mas o povo de Deus é para comunhão, é um meio de graça, é uma disciplina espiritual. E para o Filho de Deus, o Senhor diz assim: tu, porém, perceba o contraste? Uma coisa são os meramente religiosos, outra coisa são os adoradores. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Como é muito melhor a recompensa, a graciosa, as bênçãos, o cuidado, viver a providência de Deus, de abrir o coração para Deus, do que simplesmente querer chamar a atenção das pessoas, chamar a atenção dos homens. E por fim, irmãos, quando a gente ora, quando o adorador, o cristão que deseja o Pai intensamente ora, não é para nós informarmos a Deus acerca de algo que ele ainda não saiba, porque Deus sabe todas as coisas. E aí o versículo 8 vai dizer: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Ou seja, nós nem pedimos ainda, você nem pediu, eu nem pedi, mas Deus já sabe o que nós precisamos. Então, quando a gente ora, não é porque Deus está ignorante até que a gente informe a Ele. Não é porque Deus não está lembrado de forma que a gente lembre a Ele. Não é para informar a Deus algo que Deus não saiba ainda, que é nossa necessidade, que é algo que nós entendemos que precisamos e tudo mais. Mas sim, irmãos, porque é uma necessidade nossa buscar a Deus. É uma necessidade minha, sua, buscar ao Senhor. E para estes que têm essa necessidade, junta-se um corpo, uma família, um povo que se reúne para clamar esse Deus. E aí perceba que do versículo 6, onde está num tom de singularidade, né? Você e o seu pai, tu entra no teu quarto e teu pai, agora no versículo 9, já é o Pai Nosso, né? Isso é interessante nós pensarmos, porque tem as disciplinas espirituais na vida cristã que são privadas e tem as disciplinas espirituais que são comunitárias, que são públicas. E aqui Jesus nos ensina a viver intensamente as duas, tanto a particular, os meios de graça particular, como também os meios de graça comunitários, né? Pai Nosso. Até que a gente chega, meus irmãos, nos ensinamentos da oração do Pai Nosso aqui. E aí Jesus fala: portanto, vós, né? O povo, os discípulos reunidos, os cristãos, a igreja, vocês vão orar assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, aqui é
um oceano de profundezas aqui, meditar nessa oração do Pai Nosso. É uma profundidade aqui e a gente vai arranhar algumas questões importantes aqui na nossa vida com Deus. Amém? Um comentarista do passado, irmãos, João Calvino, interessante que ele estudando o Pai Nosso, ele enxergou algo em comum, ele enxergou algo que o fez lembrar dos 10 mandamentos. Por quê? Porque a primeira parte dos mandamentos é o nosso compromisso para com Deus, e a segunda parte dos mandamentos, do 5º ao 10º mandamento, se refere aos nossos compromissos humanos, né? O primeiro aponta para o primeiro, segundo, terceiro e o quarto amar a Deus, e do 5º ao 10º sobre amar o próximo. E é interessante que o Pai Nosso, ele segue essa dinâmica, né? Primeiramente aqui fala acerca do reino de Deus, da vontade de Deus, do governo de Deus, da santidade de Deus, né? Da paternidade de Deus. Aí, do versículo 11 e 18, fala das nossas necessidades que o Senhor graciosamente supre. O pão nosso, a necessidade do perdão, a necessidade do pão no dia a dia para o povo de Deus, a necessidade do perdão no dia a dia para o povo de Deus, a necessidade de vencer as tentações, de livramento de tentações no dia a dia, e por aí vai. Mas percebamos, irmãos, que os 3 primeiros pedidos aqui, na oração do Pai Nosso, expressam a nossa relação com quem Deus é, com a glória de Deus, com o nome de Deus, com a santidade de Deus, com o governo de Deus e com a vontade de Deus. É interessante que a oração do Pai Nosso aponta para uma comunidade, irmãos, que quer intensamente se relacionar com Deus e com a sua glória, com Deus e com seus atributos. E isso é vivido de maneira comunitária. Vós orareis assim: Pai Nosso. E é maravilhoso saber, irmãos, que nós, Igreja de Jesus, Igreja de Cristo, a gente se relaciona em primeiro lugar com um Pai. O Abba Pai, o Paizinho, aquele Deus que cuida de nós. Irmãos, isso é uma graça que assim, não tem palavras. Não é verdade, irmãos? Como pode o Senhor Criador dos céus e da terra, o Senhor do cosmos, o Deus da vida, o Deus da morte, o Deus de tudo, o dono de tudo, é o nosso Pai. É o seu Pai. É o Senhor que está conosco. Eternamente louvado seja Deus. Então, irmãos, nós nos relacionamos com um Deus pessoal. Esse é o conceito cristão acerca de quem Deus é. Deus não é um ser impessoal, Deus não é uma força, Deus não é uma energia. Se Deus fosse impessoal, não haveria necessidade de nós termos compromisso com a sua santidade, com o seu reino, com a sua vontade, com o seu governo. Mas porque Ele é um Deus pessoal, irmãos, nós precisamos zelar por aquilo que Ele zela. O seu nome, o seu reino, o seu governo, sua vontade, o reino de Deus e por aí vai. Então a primeira bênção que a gente desfruta, irmãos, e que a gente precisa ter como um chamado e compreender que isso é uma vocação e uma graça. Nós nos relacionamos com um Deus vivo, nós nos relacionamos com um Deus pessoal. E a maior expressão, irmãos, da pessoalidade de Deus nós vemos aonde? Na encarnação de Cristo. Nesse Deus que veio, que abriu mão da sua glória, veio ao mundo, sofreu, se identificou com a nossa dor, com o nosso sofrimento, pagou o preço pelos nossos pecados. Em tudo foi tentado, porém ele não pecou, mas que ele sabe compadecer-se daqueles que são tentados. Ele sabe se compadecer do seu povo. Louvado seja Deus. Isso é uma forte rocha, isso é uma forte segurança para as nossas vidas, saber que a descrição do Pai que cremos é esse Deus maravilhoso. Mas em segundo lugar, irmãos, nós vemos que nós nos relacionamos com um Deus pessoal
e que esse Deus, irmãos, ele é acessível. Esse Deus, ele está nos céus, mas ele também está na terra. Esse Deus pode ser crido. Esse Deus, nós vivemos com Ele todos os dias pelo Espírito Santo que opera em nós. Então, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento acessível. E além de ser acessível, irmãos, é um relacionamento comunitário. Um Deus acessível a filhos que o amam. Essa graça, irmãos, de sermos filhos de Deus, essa filiação, essa adoção, e aí sermos co-herdeiros com Cristo, co-irmãos com Cristo. Irmãos, tudo isso aponta para nós uma grande responsabilidade e graça também de saber que como nós podemos confiar nesse Deus. Como nós podemos nos entregar a esse Deus de todo o coração, irmãos? Porque esse Pai que é meu, lá no lugar secreto, né, quando fecha a porta do quarto, quando a gente diz também Pai Nosso, é o mesmo Senhor cuidando do seu povo. É o mesmo Senhor que tem o controle da história, até nesse contexto de pandemia e tantos outros piores que esse que já ocorreu no mundo, irmãos. O Senhor está no controle da história, a pandemia está nas mãos do Senhor. Quanto mais as nossas vidas, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Então, esse Deus, irmãos, nos ensina sobre a comunidade. Por que Deus nos ensina sobre essa questão do Pai Nosso? Porque, irmãos, no próprio ser de Deus há uma comunidade. A implicação da unidade, a implicação de sermos um, é porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é um. Nós devemos ser um porque o Pai, o Filho e o Espírito são um. A base para nós entendermos a unidade cristã, a unidade do povo de Deus, ou qual é o nosso grande modelo de unidade, irmãos, é olhar para a Santa Trindade, é olhar para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e entender que, assim como eles são um, o povo de Deus também é um. A Trindade é uma grande referência da vida em comunidade e também um grande desafio, né? Porque mostra muito também, irmãos, um foco da nossa natureza caída, né? Quantas vezes nós não temos a harmonia, nós não desfrutamos da comunhão no corpo de Cristo, né, que há na Trindade. E por que isso não ocorre? É por causa do pecado que habita em nós. Mas isso só mostra o quanto a gente carece, né, tanto do pão nosso de cada dia, como também do perdão nosso de cada dia, que do mesmo modo que a gente vem a desejar o pão, a gente também vem a desejar perdoar os outros, em nome de Jesus. Mas eu lembro de João, João capítulo 17, versículo 22, 23, o próprio Senhor Jesus diz assim, irmãos, na sua oração, né? O Deus Filho por Deus Pai, Jesus ora assim: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Olha só o que Jesus ora: para que os discípulos, o povo de Deus seja um, como nós somos um. Perceba qual é o modelo da comunidade? É a Trindade. Que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos, né? Perfeitos aqui, irmãos, não é de perfeição. Nós nunca teremos essa perfeição que a gente entende. É no sentido de aperfeiçoados, sempre trabalhados, aperfeiçoados em unidade. Quanto mais nós olharmos para a Trindade, quanto mais nós nos submetermos à palavra do Senhor, maior compreensão e aperfeiçoamento haverá da nossa compreensão enquanto corpo de Cristo, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado. Amém. Amém? Então perceba como a oração ensina acerca de um Deus pessoal, que é o nosso Pai. Esse Pai, ele é acessível, ele não fecha a porta pra gente. Glória a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. E esse Pai,
ele demonstra a sua acessibilidade em seu Filho, na cruz, ouvindo as nossas orações, nos socorrendo, nos aperfeiçoando, nos corrigindo, né? Porque o Pai corrige ao que ama, né? Louvado seja Deus, que diz lá em Hebreus capítulo 12, né? Então, irmãos, voltando aqui para a oração do Pai Nosso, nós desfrutamos de toda essa graça com a paternidade divina. Temos um relacionamento com esse Deus maravilhoso e, por fim, irmãos, que nós vemos no versículo 10, nós nos relacionamos e precisamos pensar isso, irmãos, como nós nos relacionamos com a glória de Deus. Porque o que Jesus está ensinando aqui, irmãos, é que essa oração é de um povo que aspira a Deus e a sua glória, que deseja a Deus, não de forma isolada, deseja a Deus de forma comunitária. E esse povo santo, esse povo salvo, esse povo transformado pela graça do Senhor, é um povo que deseja a glória de Deus. Como a glória de Deus se revela aqui nessa oração? Em primeiro lugar, a glória de Deus se revela na sua santidade. Santificado seja o teu nome. Irmãos, é evidente que o nome do Senhor, ele já é santo. Né? Deus é imutável, Deus é perfeitamente santo, seu nome já é santo, Deus já é separado, né? Deus já está pegando a palavra lá do time do Flamengo, né? Pelo menos no ano passado, está em outro patamar, né? Então, Deus é separado, Deus é santo, Deus está em outro patamar. Ele é exaltado acima de qualquer outro nome. Mas quando nós oramos, irmãos, para que ele seja santificado, é que ele seja tratado como ele já é. Ou seja, que Deus seja tratado como santo pelo seu povo. Deus seja tratado como santo pelo povo que o adora, que o ora, que era muito diferente, irmãos, da dinâmica dos fariseus, da dinâmica dos que faziam meros teatros e mera religiosidade, tá certo? Então, aqui, irmãos, Jesus está ensinando sobre um desejo ardente em tratar Deus como ele de fato é. Em outras palavras, levar Deus a sério, na igreja, na sociedade, no mundo, na família, em todos os contextos, irmãos, nos quais nós estamos inseridos. É levar a sério a santidade de Deus, o nome de Deus. O nome de Deus na Bíblia, irmãos, tem a ver com aquilo que Deus é. Não é simplesmente um nome, Leandro, Sérgio, Augusto. É a pessoa. É o que a pessoa é. Então, quando o texto fala santificado é o teu nome, é que o ser de Deus seja levado a sério, irmãos. Que a paternidade de Deus seja levada a sério pelos seus filhos com muita responsabilidade e amor ao Senhor. Um segundo aspecto, irmãos, é o aspecto da vontade de Deus. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Venha o teu reino. Irmãos, o reino de Deus é o seu governo real. Ele já é santo e ele também já é rei. Ele reina em sua soberania absoluta sobre a natureza, sobre a história. Ele é o Senhor da criação, o vento e o mar lhe obedecem. Até o mal, o diabo está sob o cabresto do Senhor. Não, Deus reina soberanamente sobre todas as coisas. E aí, irmãos, o desejo do povo de Deus aqui quando ora é simplesmente: Senhor, que o teu reino seja cada vez mais visível através da comunidade, através do povo de Deus, através da igreja do Senhor. Quando eu e você, irmãos, nós oramos para que o seu reino venha, é orar para que o reino de Deus, o quê? Ele se expanda, para que o reino de Deus ele cresça à medida que pessoas se submetam à vontade de Cristo, à medida que as pessoas se submetam a Jesus, através do testemunho da igreja. Mas, irmãos, o reino de Deus vai sendo percebido em esferas da nossa sociedade.
E isso é possível quando há um povo transformado, salvo pela graça, que no meio da podridão é sal, que no meio da escuridão é luz, que é o que Jesus vai tratar um pouquinho antes no capítulo 5, né, sobre o nosso chamado e um ministério bem universal e generalizado de sermos luz e sal e assim fazermos a diferença, irmãos. E a diferença está, irmãos, em o quanto nós aspiramos e desejamos nos relacionar com a glória de Deus, com a santidade de Deus, com o nome de Deus, com o reino de Deus. E aí, prosseguindo, Jesus faz menção à vontade de Deus. Aí algo, irmãos, nós não podemos viver nesse mundo querendo montar o nosso próprio reino, tá? E muito menos viver neste mundo, irmãos, querendo executar a nossa própria vontade. Nós oramos para que o reino do Senhor venha e que esse reino se manifeste com ética, valores e vontades do próprio reino, da vontade de Deus. E sabemos como isso é uma grande guerra, né, irmãos, que militem dentro de nós. Mas o que nós lemos na Bíblia? Que a vontade de Deus na terra, e nos céus também, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, ela é aceita, ela é exatamente aquilo que nós precisamos. E o que o povo de Deus ora? Senhor, assim como a tua vontade ela é feita lá no céu, eu quero que ela seja feita aqui na terra. Então, isso tem uma implicação muito grande, irmãos, com a maneira de como nós queremos lidar com o nosso coração. Se centrado em obedecer a Deus, pois esta, irmãos, é a marca dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. A vontade de Deus, irmãos, ela é boa, ela é infinita em conhecimento, em amor, em poder e em bondade. A Bíblia mesmo diz que Deus só dá coisas boas para os seus filhos. Deus não dá coisas ruins para os seus filhos. O próprio Jesus vai dizer, né? Porventura, o filho vai pedir o peixe e o pai vai dar uma cobra, né? Não, o pai dá coisas boas para os seus filhos. Então, irmãos, como nós precisamos ser reconhecidos como povo de Deus? Primeiro, reconhecendo a sua paternidade em vida comunitária, reconhecendo a sua glória, manifestando a sua glória, e que sejamos, irmãos, nós, a Igreja do Senhor, um povo reconhecido como aquele povo que deseja a vontade de Deus e que não resiste a essa vontade, mas que deseja o reino de Deus. Deseja o reino de Deus na minha vida, deseja o reino de Deus no coração de cada um de vocês. Esse é o grande chamado da igreja, irmãos, nós vivemos a vontade de Deus. E aí, o texto ainda é rico e é incrível como tudo isso aqui ainda casa com missões, né? Porque o texto vai falar na terra como no céu. Qual a extensão? Quais são os limites para a gente manifestar o nosso respeito com a santidade de Deus, o nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus em toda a terra? Essa é a extensão da manifestação, aonde o Senhor quer que a sua santidade seja manifesta, o seu reino, a sua vontade, isso já ocorre nos céus, e aí o Senhor quer que isso ocorra na terra. E isso ocorre, irmãos, através de uma igreja missionária. Isso ocorre através do chamado do Senhor. Isso ocorre através da vocação de Cristo, dizendo para uma igreja: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos um modelo de paternidade, que é Deus. Nós temos um modelo de comunidade, que é a Trindade. E nós temos um modelo para expandir tudo aquilo que Deus é. No céu já está claro tudo que Deus é, e agora na terra nós precisamos manifestar tudo aquilo que Deus é.
né? Que a vontade do Senhor, ela ocorra na terra, assim como já ocorre lá no céu. Assim na terra como é lá no céu. É importante a gente pensar isso, irmãos, em manifestar essa glória de Deus revelada em sua santidade, porque isso vai nos levar a alguns desafios. Quando a gente fala em revelar o compromisso com a nossa santidade de Deus, a gente tem que guerrear com o pecado. A gente tem que lutar com os prazeres que militam na nossa carne e as seduções de Satanás e as tentações de Satanás, né? As seduções do mundo, e isso sem contar um coração grandemente enganoso que é o nosso coração. Então, desejar a santidade de Deus, irmãos, é declarar guerra com o pecado, né? Mas, em segundo lugar, ter um compromisso com o reino de Deus é ter um compromisso com os valores do reino, com a ética do reino, com as leis do reino, com os mandamentos do rei. Não pode ter compromisso com o reino se não tiver compromisso com o rei. E não pode também a gente dizer que tem compromisso com o rei e não está nem aí com o reino. Amém, irmãos? Então, o nosso compromisso é com o rei e o nosso compromisso é com aquilo que pertence ao rei, o seu reino. E nós, como escravos, súditos e servos do Senhor, nós precisamos manifestar, irmãos, o quanto nós amamos e desejamos o rei, nos oferecendo como instrumentos da sua graça nesse mundo para a expansão do seu reino. Amém? E um terceiro aspecto, quando nós declaramos o nosso compromisso com a vontade de Deus, nós estamos declarando, irmãos, que a vontade de Deus é melhor do que a minha vontade, do que o meu querer. E isso é verdadeiramente a marca do discipulado cristão. E aí, irmãos, associado a isso, eu queria terminar essa meditação com alguns desafios. O primeiro deles, irmãos, é o desafio de nós estarmos constantemente pressionados para nos conformar a este mundo. E, irmãos, e se a gente cair na conformidade com o mundo, a gente não vai ser verdadeira a nossa oração aqui do Pai Nosso. Porque quanto mais, irmãos, a gente se mundanizar, menor interesse nós teremos com a santidade de Deus, com o reino de Deus, com a vontade de Deus. Nós vivemos uma pressão enorme para nos conformar ao egocentrismo dessa cultura secular e tantas outras coisas, irmãos. De forma que é uma luta constante nós vivermos para o reino de Deus, para o rei, para a vontade de Deus, e de forma, irmãos, que não seja evidenciado na nossa vida do dia a dia, que o nosso compromisso é com a nossa vontade, é com o nosso nome, não, com o nosso querer. O nosso compromisso é com o querer de Deus, o nosso compromisso é com o nome de Deus, o nosso compromisso é com o reino de Deus. Amém? Um segundo desafio, irmãos, para as nossas vidas é o desafio de nós termos Deus como a nossa referência, né? Tem até uma palavrinha nova, né, entre os teólogos, que é a palavrinha teorreferência, né? Teos de Deus, né? Teorreferência, Deus como a medida de todas as coisas. E essa palavrinha, ela é interessante porque ela mostra Deus como ponto de partida, Deus como referência para a paternidade, Deus como ponto de referência para o que é vida em comunidade, Deus como ponto de referência para o que é engajamento missionário, o que é doação, o que é sacrifício, perdão, graça. Então, irmãos, Deus é ponto de partida para a gente compreender muita coisa que toca a nossa vida diária, sabe? Que inclusive, irmãos, toca áreas áreas caídas da nossa vida, áreas que carecem de redenção, áreas
áreas que a gente vê claramente aquele foco da nossa condição decaída, aquele foco da nossa condição pecaminosa em Adão, que a gente fala assim, Senhor, redime isso aqui, né? Me ajuda nessa área aqui, né? E um terceiro desafio, irmãos, para não prolongar tanto, é o desafio de que quanto maior, quanto mais nós orarmos, tendo a glória de Deus como a nossa referência, irmãos, maior esperança haverá em nossas vidas para áreas que precisam ser redimidas. Quanto mais, irmãos, nós orarmos a oração do Pai Nosso, o teu reino, o teu nome, a tua santidade, o teu governo, o teu reino, irmãos, maior esperança haverá de redenção em áreas da nossa vida que estão fragilizadas, que estão caídas, que carecem da intervenção divina, que carecem de redenção, que carecem de transformação. E muitas vezes, irmãos, essas áreas, elas se encontram no relacionamento familiar, no relacionamento conjugal, com os filhos, no casamento, na relação comunitária e eclesiástica, né, diante dos papéis no qual nós estamos inseridos, o papel de uma mulher como mãe, ou o papel de um homem como pai, ou como filho, ou como solteiro, ou como solteira, tantas, tantas, tantas questões, irmãos, na qual que, se a gente tiver um vislumbre maior pela glória do Senhor, por aquilo que Deus é. Aí eu volto àquela ilustração no início, né? Mas o Senhor estará nos aperfeiçoando a imagem do seu Filho. E nisso, irmãos, repousa a esperança de que Deus não abandona os seus, de que Deus é um Pai maravilhoso que trabalha cada dia em nossas vidas. Que Deus, o nosso Deus, irmãos, o Pai Nosso, amém? Que o Pai Nosso nos ajude neste árduo desafio. É a essência do discipulado cristão, irmãos. Esse Pai Nosso aqui é um discipulado cristão aqui enorme. Levar a sério essa oração aqui, irmãos, é algo que exige muita reflexão, muito exame e muito compromisso. Amém? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor abençoe a vida de todos vocês, família paulistana. Um beijão no coração de vocês. Meu, da missionária Flávia, do Luquinhas, da Igreja Congregacional aqui no Parque do Sol. Amém? Que Deus abençoe vocês todos esses anos com muito amor, com muita alegria, com muita cooperação conosco. Tá certo? Conte sempre com a gente e Deus dê um domingo aí muito abençoado para todos vocês e em tempo oportuno, permitindo Deus, estejamos juntos. Amém? Deixa eu terminar orando. Amém? Santo Deus, obrigado, Senhor, por tua palavra. Ó Deus, eu clamo e rogo por cada um dos teus filhos que vão ouvir esta mensagem, seja no domingo ou em outras ocasiões oportunas, preparadas pela tua providência, Senhor. Ó Deus, que sejamos endireitados, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, se há tronos em nosso coração, Senhor, cujo rei não é o Senhor, mas nós mesmos. Ó Deus, tira, Senhor, estes ídolos. Tira, Senhor, os falsos deuses, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a nossa confiança esteja no Senhor. Ajuda-nos, Pai, cada um diante do seu papel, como mãe, pai, filho. Ó Deus, inúmeros contextos. Ó Deus, todos nós, ó Deus, possamos almejar, ó Deus, seriedade, ó Deus, com a tua santidade, com a tua pessoa, com o teu reino, com a tua vontade, ó Deus, e assim, Senhor, certamente tu has de ser glorificado, Pai. Obrigado por tua bondade e por tua graça nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço.